Existe uma verdade que muda completamente a forma de enxergar a vida. Uma verdade que começa em meio ao caos, à dor e às perguntas que ninguém consegue responder. Romanos 5 não é apenas um texto. É uma revelação poderosa sobre quem nós somos, sobre o que enfrentamos e principalmente sobre o que Deus fez por nós. Tudo começa com uma afirmação que quebra qualquer lógica humana. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso significa que não é por esforço, não é por merecimento, não é por perfeição, é pela fé. Em um mundo onde tudo precisa ser conquistado, essa mensagem soa quase inacreditável. Paz com Deus não é algo distante, é algo acessível. E essa paz não depende das circunstâncias, ela nasce de uma decisão divina. É como se, no meio da guerra interior, alguém declarasse: agora está resolvido. E então vem algo ainda mais profundo, algo que desafia completamente o entendimento comum. A tribulação não é o fim, ela faz parte do processo. Romanos 5 revela uma sequência que muda tudo. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Isso transforma a forma de ver a dor. Aquilo que parecia apenas sofrimento passa a ter propósito. Cada dificuldade, cada momento de pressão, cada lágrima silenciosa, tudo começa a fazer sentido dentro de um plano maior. A dor deixa de ser apenas um peso e passa a ser uma construção. Porque não é sobre o que está acontecendo, é sobre o que está sendo formado dentro de você. Mas talvez o ponto mais impactante de todo o capítulo esteja aqui. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso quebra qualquer padrão humano de amor. Não foi depois da mudança, não foi depois de acertar tudo. Foi antes. No pior momento, na condição mais distante, quando não havia nada a oferecer, foi ali que o amor de Deus se manifestou da forma mais intensa possível. Isso revela algo poderoso. O amor de Deus não é uma resposta ao que você faz. É a essência de quem Ele é. Ele não espera perfeição para agir. Ele age para transformar. E então o texto leva a reflexão para algo ainda maior. Um contraste entre dois caminhos, duas decisões, dois destinos. Por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. E com ele, a morte. Mas por outro homem, Jesus, veio a graça. E com ela, a vida. Essa comparação não é apenas teórica, é existencial. Ela mostra que existe uma mudança possível, uma troca real. Onde antes havia condenação, agora há justificação. Onde antes havia morte, agora há vida. E tudo isso não é conquistado, é recebido. É um presente que redefine completamente o destino de quem aceita. E quando tudo parece já ter sido dito, Romanos 5 encerra com uma declaração que explode qualquer limite. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não minimiza o erro, mas revela o poder da graça. Não importa o tamanho da queda, não importa a profundidade do erro. A graça é maior. Isso não é um incentivo ao erro, é um convite à transformação. Porque a graça não apenas perdoa, ela restaura, levanta e dá um novo começo. É como se no lugar mais escuro surgisse uma luz impossível de apagar. E talvez no meio de tudo isso exista uma pergunta silenciosa sendo feita. O que você faz com essa verdade? Porque Romanos 5 não é apenas para ser ouvido, é para ser vivido. É um chamado para enxergar além da dor, para entender o valor da graça e para reconhecer que existe uma nova realidade disponível. Uma vida que não é baseada no passado, mas naquilo que foi feito por você. E quando essa verdade é compreendida, nada permanece igual. Porque a partir desse momento, a dor ganha sentido, o passado perde o peso e o futuro se abre como nunca antes. E quando tudo isso se encaixa, quando cada palavra de Romanos 5 encontra espaço dentro do coração, algo começa a mudar silenciosamente. Já não é mais sobre o peso do passado, nem sobre as falhas que ficaram pelo caminho. É sobre uma nova realidade que foi liberada pela graça.
Uma paz que não depende das circunstâncias, uma esperança que não se abala com as dificuldades e um amor que não se limita pelas imperfeições. A palavra de Deus revela que mesmo em meio às tribulações, existe um propósito sendo construído. Algo maior, mais profundo, mais eterno. E isso muda completamente a forma de caminhar, porque agora não se trata apenas de sobreviver, mas de viver com sentido. E talvez neste momento exista uma decisão acontecendo dentro de você, não algo visível do mais real. Porque quando a verdade é revelada, ela exige uma resposta. A graça que foi derramada não é apenas para ser admirada, é para ser recebida. A paz que foi liberada não é apenas uma promessa distante, é uma realidade disponível. Que o amor que foi provado na cruz não é algo abstrato, é pessoal. É como se Deus estivesse dizendo de forma clara e direta: isso é para você. Não importa o que ficou para trás, não importa o que parecia impossível de mudar. Existe um novo começo sendo oferecido agora. Então, ao encerrar esse momento, fica uma certeza que não pode ser ignorada. Onde havia culpa, agora há perdão. Onde havia medo, agora há esperança. Onde havia distância, agora há reconciliação. Porque a graça não apenas cobre o passado, ela constrói o futuro. E a partir de hoje, cada passo pode ser dado com uma nova perspectiva, uma nova força e uma nova fé. Porque quando a verdade de Deus se torna viva dentro de alguém, nada permanece como antes. E talvez, exatamente agora, a sua história esteja começando a ser transformada. Inscreva-se para receber mais da palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.